Aleluia! Jesus é o Senhor e Ele tem cuidado de nós em todos os instantes da nossa vida. Mesmo quando a gente está distraído, o Senhor está cuidando de nós. A semana passada eu comecei a falar sobre a grandeza de Deus, desse Deus tão grande, tão maravilhoso, que tem um olhar sobre nós, pessoas tão pequenas, e a sua misericórdia nos alcança de uma forma tão maravilhosa que não dá para falar com palavras. Ainda que levássemos a vida inteira, não daria para falar as coisas que Deus faz sobre as nossas vidas. Então somos gratos a Ele, somos gratos por cada manhã estar aqui, de domingo em louvor ao Senhor, pelo grande feito que Ele fez ali na cruz. Vamos orar e depois continuaremos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua bondade, Seu amor, Sua misericórdia. Obrigado que o Senhor nos alcançou quando nós estávamos perdidos, Senhor, e nos trouxe para adorar ao Senhor, para louvar a um Deus vivo, um Deus que desceu do céu para morrer por nós. Somos gratos por tão grande bondade. Nos acompanhe nesta manhã, Senhor, na Sua palavra, para que o que eu venha a falar seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Queria ler com os irmãos Jó, capítulo 37, versículo 9. Jó 37, verso 9. Amém? A semana passada eu falei um pouco sobre o poder que o Senhor tem sobre as águas. Independente das águas, o Senhor tem poder sobre todas elas, seja chuva, seja rios, mares, oceanos, poços. O Senhor tem esse poder sobre as águas. Falei também que Ele tem poder sobre a terra e todos os elementos celestiais, seja estrelas, astros, cometas. O Senhor tem o poder. Mas o tempo foi curto e eu esqueci de falar sobre algo mais que é bem citado na palavra, que é o vento. O Senhor tem um poder sobre o vento. Esse elemento tão importante na natureza, o Senhor tem esse poder. Jó 37, 9. De suas recâmeras sai o pé de vento, e os ventos do norte, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que ele ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. O Senhor, Ele é o Senhor dos ventos. Ele é o Senhor das tempestades, o Senhor das nuvens. E aqui diz que Ele sopra esse vento sobre as nuvens, e a nuvem rodeia a terra. E no versículo 13 ele fala assim: tudo isso faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Muitas vezes a gente vê tempestades, a gente vê chuvas torrenciais, e não entende e acha que é o acaso. Mas está sob o controle de Deus, seja para disciplina ou para misericórdia. Há uns anos, acho que foi o ano passado, teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, que foi algo assim totalmente fora do padrão do Brasil. Um estado quase inteiro debaixo d'água. E a Bíblia fala aqui que isso pode ser para disciplina ou pela misericórdia. Eu não tenho discernimento para saber. Mas nada, um pingo de chuva não cai se for da vontade do Senhor. Um temporal não cai se for da vontade do Senhor.
Ele é o Senhor da tempestade, Ele é o Senhor dos ventos. O vento é algo interessante, porque o vento pode vir como aquela brisa agradável de tardinha, refrescante, que a gente ama, mas o vento também pode vir como uma tempestade monstruosa, arrancando árvores pela raiz, destelhando telhados. Esse é o vento, mas seja a brisa, seja a tempestade, um só é o controlador deles dois, nosso Senhor, o Senhor dos ventos, o Senhor de todos os elementos e tudo que existe na natureza é o Senhor. Isso é maravilhoso. E às vezes a gente nem percebe isso, a gente passa batido, não glorifica o Senhor. A irmã contou aqui um testemunho. Ele é o Senhor sobre o gás que está ali. Ele quis que fosse assim, para que o nome dele fosse engrandecido hoje aqui nesse púlpito. O Senhor, Ele está de olho em todas as coisas, irmão. Nada está fora dos olhos do Senhor. Falando sobre o vento, eu queria ler Mateus 14, 22, é uma passagem bem conhecida nossa. Mateus 14, 22. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 1, diz que o Senhor fez soprar o vento sobre a terra e fez que o dilúvio abaixasse. Imagine esse sopro para fazer que todo aquele dilúvio, as águas abaixassem. Está lá em Gênesis 8:1, mostrando como o nosso Deus é grande. Ele é muito grande mesmo, irmão. E como ele se mostra lá em Isaías, a gente vai ler daqui a pouco em Isaías, ele se mostra assim grande, ele mesmo quer mostrar que ele é grande, enquanto nós, menos que nada, como ele vai dizer lá. Mas aqui em Mateus 14, 22, é uma passagem bem conhecida nossa. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Só um momentinho, eu acho essa frase maravilhosa. Lá estava ele só. É igual lá, né? Jesus chorou. Aí eu não sei, alguma coisa, eu acho tremenda essa frase. Lá estava ele só. O Espírito Santo que quis falar isso pra gente. Talvez seja para até incentivar, né, nossa solitude, separar aquele momento para estarmos só. E muitas vezes temos falhado. Eu demorei para fazer um lugar de solitude lá em casa, mas fiz. Mas está lá, quase que eu não vou lá, irmão. Eu fiz, está lá, o quartinho está lá só para isso. Mas eu não vou. Talvez seja isso também. Muitos irmãos estejam passando por isso também. Precisamos negar nós mesmos e ver aqui, o nosso Senhor estava lá só. Ele precisava daquele momento só. E lá estava ele só. Mas continuando, verso 24. Entrando no barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagine aquela cena, aqueles pescadores, homens fortes, gritando com medo de um fantasma. Isso só mostra que nós não somos nada, irmão. Quando o medo vem, pode ser forte ou fraco, ele vai tocar em você. Verso 27 fala assim: Jesus imediatamente ele disse: tem de bom ânimo, sou eu. Eu acho que Jesus teve misericórdia naquela hora de ver aqueles homens gritando. Ele praticamente falou logo: sou eu, porque creio que se ele não gritasse, provavelmente aqueles homens se jogariam no mar de medo. Um fantasma vindo para cima deles,
eles se jogariam, mas o Senhor: não temas. Verso 28, respondendo Pedro disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, todos nós somos Pedro. Pedro estava ali andando sobre as águas. Quem estava diante dele era o Senhor dos ventos. Pedro, ao invés de olhar para o Senhor, olhou para o vento, irmãos, e começou a afundar. Todos nós somos Pedros, irmãos. Eu não sei qual é o vento que está soprando em sua vida. O vento da angústia, o vento da tristeza, do desemprego, ou do muito trabalho, porque às vezes é assim, a gente fica frio porque está desempregado, mas a gente também fica frio porque está trabalhando demais e não tem tempo para as coisas do Senhor. Eu não sei qual é o vento que está soprando você. Pare de olhar para o vento. Estou falando para mim mesmo também. Olhe para o Senhor. Sua vida pode estar, aquele maremoto, as ondas vindo contrário a você, remando contrário à maré e ao vento. Mas olhe para o Senhor, porque se focarmos nos nossos problemas, vamos afundar. Graças a Deus que estava ali a mão de misericórdia diante de Pedro, né? Deu a mão e puxou. Será que estamos prontos para estender a nossa mão ao Senhor? Ou estamos nos deixando nos afundar com as nossas preocupações, com as nossas prioridades? Devemos confiar no Senhor e andar sobre as águas, porque o Mestre já é em nossa frente, irmãos. Devemos ter essa confiança. Vivemos em um mundo contrário a nós. Nós nadamos contra a maré. Se você é crente, você nada para a maré o dia inteiro. Se você ainda está assim, você vai seguindo todo o vento de doutrina. Mas graças a Deus eu creio que aqui só tem crente mesmo, raiz. Nadamos contra a maré deste mundo, contra o tal do modernismo. Nós confiamos no Senhor, irmão. Nós somos aquele povo que segura a mão do Salvador, do Senhor dos ventos. Vamos para Salmo 19. Salmo 29, desculpe. O Senhor é o Senhor que anda sobre as águas, porque Ele é o Senhor das águas. Como falei a semana passada, as águas cabem na concha da mão do Senhor. Então Ele é o Senhor das águas. Ele é maravilhoso. Salmo 29, versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando você se deixar, ou se as águas querem te afundar, irmão, saiba que a voz do Senhor é poderosa. Ele está dizendo assim: venha, segura na minha mão. Tem uma canção antiga, que não é do meu tempo, é do tempo de Décio, esse povo aí, crente que fala, né? Se as águas dos mares da vida, né, quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, né? Não temas, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. As águas do mar da vida querem nos afogar, mas nós somos resistentes. Nós somos o povo que anda sobre as águas, porque o Senhor que habita em nós anda sobre as águas. Não se deixem afundar não, irmão. Prosseguindo aqui, o verso 5.
A voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor despediu a chama do fogo lá do forno de Paulinha. Ele é maravilhoso, irmão. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz criar as coças e desnuda os bosques. O Senhor, no Senhor e no seu templo, tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor preside para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. O Senhor preside os dilúvios, irmãos. Sua vida está um dilúvio? O Senhor preside. Não se deixe afundar, não. Não vá por você mesmo, não, que não tem jeito para você, sim. Tem jeito para o seu problema. Minha vida está um dilúvio, estou me afundando. Tem a mão do resgate lá, diz assim: venha, venha, a mão do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Diz que cedro é uma madeira bastante forte. A voz do Senhor quebra os cedros. Independente do problema que você estiver passando, a voz do Senhor quebra. Depende também da sua fé. O Senhor é maravilhoso porque Ele não é mal educado. Ele só entra na sua vida se você der lugar. Se você não der, Ele, né, como diz, eis que estou à porta e bato, nesse que te fala em Apocalipse. O Senhor não entra arrombando a porta. Ele pede licença. E se nós dermos licença ao Senhor, Ele tem um trabalho maravilhoso para fazer em nossas vidas. O problema está em nós, nas nossas culpas. Diz que Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Mas a gente fica se culpando. Me lembro de Elias. Elias fez algo tão grande. Daqui a pouco, por uma simples palavra de Jezabel, aquele homem tremeu. Ele venceu 400 profetas, ainda brincou com eles. Uma simples palavra de uma mulher, Jezabel, ele temeu. E às vezes assim somos nós. Uma besteirinha abaixa nosso semblante. Às vezes a gente está bem, aí isso acontece, né? Às vezes você está bem, está alegre, aí passa um irmão que não te vê, passa por você e não viu você. Aí sua alma já faz aquele drama, que aquele irmão te viu, não, né? E você carrega aquilo para sua cabeça. Entendeu? Somos assim, imperfeitos. Mas se dermos lugar ao carpinteiro do universo, Ele conserta a nossa imperfeição. Ele vai lá, com o formão dele, nos talha perfeito. Amém? Como falei, vamos continuar falando sobre a grandeza de Deus. Vamos para Isaías 40. Isaías 40, verso 12, para a gente continuar. Semana passada nós falamos do verso 12, mas eu vou reler para a gente entrar aqui no verso 13 e em diante. Os irmãos acharam Isaías 40, 12? Estou esperando porque a semana passada o presbítero Luciano me chamou a atenção que eu estava passando muito rápido. Os irmãos acharam? Isaías 40, 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem instruiu na vereda do juízo e ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento,
O Senhor está fazendo essas perguntas, irmãos. Aí eu pergunto aos irmãos, quem foi que ensinou tudo isso ao Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus para fazer todas as coisas? Quem foi? Ele mesmo, não tem. Antes dele não existe Deus, nem depois não existirá. Deus é Deus por si só. Eu sou. Isso é até uma situação interessante para mim, porque a gente é terreno, dá um nó da cabeça, a gente entender que teve um ser que sempre existiu. Você fica assim pensando, como é que pode, né? Ele sempre existiu. Antes de houver qualquer coisa, havia Deus. Ele estava lá já. Pai, Filho e Espírito Santo, em uma comunhão eterna. Isso é algo tremendo que a gente não consegue entender como crente, tem que desfrutar e agradecer a Deus por compartilhar essa bênção conosco. E o mundo também não consegue desfrutar. O mundo não consegue nem entender, aí começa a questionar. Que Deus existe, quem inventou Deus? Se Deus existe, porque as criancinhas morrem? Que Deus existe, porque as guerras? Há sempre um questionar. Mas graças a Deus, o Evangelho nos alcançou e podemos descansar no Senhor, em um Deus eterno, que sempre existiu, irmão. Alguém prove ao contrário. Tem um livro que fala assim, esqueci, mas é mais ou menos que é preciso ter muita fé para ser ateu. Porque as situações que ele vai colocar para dizer que Deus não existe, tem que ter muita fé. E o ateu é esse, ele é um cara frustrado. O ateu é uma pessoa frustrada que não entende, ele não entende que esse Deus tem poder sobre todas as coisas. E tudo que ele quer é ter liberdade. Infelizmente o pecado fez isso com a humanidade. Mas graças a Deus o Senhor nos ganhou. E hoje adoramos ao Senhor da glória. Todo domingo estamos aqui, né, para adorar o Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Foi tão bom, né, o Senhor ter andado entre nós. E a gente ter essa referência que é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois de receber? Tá lá, Paulo fala isso, né, em Romanos 11. Quem primeiro deu a Ele para depois dele poder restituir, ou seja, alguém ensinou Deus para depois Deus ir lá e agradecer. Paulo fala isso em Romanos 11, 33, né? A gente até canta um hino aqui. Só que essa referência que Paulo fala, não é Paulo que está falando, é uma referência lá do livro de Jó. E aí que eu me encanto nesse Deus espetacular que a gente tem. Vamos ler Jó 41. Paulo fala, né? Romanos 11, 35. Quem primeiro deu a Ele, para depois poder restituir. Paulo fala, uma referência lá do livro de Jó. Mas o que eu acho espetacular nesse Deus que eu creio, que os irmãos creem, é o assunto que o Senhor está conversando com Jó para citar esse versículo. Jó 41, a partir do 1. Pode tu, com o anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter no nariz uma vara de junco, ou furar suas bochechas com um gancho? Acaso fará muitas súplicas, ou te falará a palavras brandas? Ou seja, você pode bater um papo com o crocodilo. Isso é o Senhor conversando com Jó. Olha que conversa. E esse crocodilo aqui está na minha tradução, porque em algumas traduções está falando do Leviatã, que é um monstro tremendo, e não é figurativo não, porque você vai ler o livro lá, o Salmo 104, ele vai citar o Leviatã como uma criatura.
Não é teoria aqui não, eu creio que existe de fato esse Leviatã, mas eu vou ler aqui como se fosse mesmo um crocodilo. Versículo 4: fará ele acordo contigo, ou tomá-lo-á por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou tê-lo preso à correia para suas meninas? O que Jó fala o que o Senhor fala com Jó. Você vai pregar o Leviatã numa coleirinha e dar suas filhas, Jó? Quem aqui tem cachorro? Tem uma, né? Ele está brincando com Jó. Esse que eu acho esse Deus maravilhoso, a maneira que ele lida com seus servos, a maneira que ele lida com Jó. Ele está ensinando com carinho, assim chega a ser cômico, com toda a reverência ao Senhor. Brincarás com ele como brinca com um passarinho, ou tê-lo-á presos à correia para tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele, ou repartirão entre os mercadores? Ensiar a pele de arpões ou a cabeça de farpa? Põe a mão sobre ele, lembra da peleja e nunca mais intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só de vê-lo? Ou seja, é um monstro assustador, de só você ver, você cai por terra. O Leviatã. Verso 10: ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Aí que ele pergunta: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir, pois o que está embaixo de todos os céus é meu. É isso que eu me encanto nesse Deus maravilhoso. Para ele falar isso para Jó, ele começa a falar do Leviatã, do crocodilo, como se fosse a coisa mais simples da face da terra. Tem um monstro, mas ele começa a falar. Esse é o nosso Deus, irmão. Como eu li a semana passada, em Jó mesmo fala que quem pode compreender esse Deus maravilhoso? Se nós lermos a Bíblia assim, devagarzinho, de uma forma contemplativa, você vai se deleitar. O livro de Jó é um deleite, assim, em relação à criação. Tudo que ele fala é algo tremendo. E em Jó mesmo disse que tudo que é falado ali são apenas orlas, pequenas coisas daquilo que Deus fez. Esse é o Deus maravilhoso. Leiam em casa Salmo 104, leiam lá Salmo 48, 148. São salmos, não que os outros não sejam maravilhosos, mas esse fala da criação, eu desfruto. Então esse é o nosso Deus, irmãos, que não precisou ninguém ensinar para ele, não. Ele é Deus e pronto. É o grande eu sou. Cada um de nós precisou de alguém ensinar para nós estarmos aqui hoje. Mas Deus não. Ele é sábio por si só. Ninguém. Quem primeiro deu a ele para que ele possa retribuir, para que um dia Deus possa bater nas costas e dizer: poxa, obrigado, viu, por aquela dica que você me deu. Ninguém, meu irmão. Deus é Deus. E é esse Deus que nós cremos. Totalmente perfeito. E aí eu volto para a pessoa de Jesus Cristo. Que ser maravilhoso, que homem maravilhoso. Que influência que ele teve nessa terra. Que sabedoria de Deus ter enviado seu Filho para andar entre nós, cheio de graça e verdade. Que deleite nós temos na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Voltemos lá para Isaías 40. Verso 15. Até agora eu falei da grandeza de Deus, agora eu vou falar um pouco sobre a pequenez que nós somos diante desse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem seus animais para o holocausto.
todas as nações são perante ele como coisa que é nada. Ele a considera como menos que nada. Os irmãos estão ofendidos por isso? Deus te considera como menos que nada. Menos que nada é zero à esquerda. É o que somos diante desse Deus maravilhoso. Versículo 22 aqui. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujo os moradores são como um gafanhoto. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nele habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Diz que ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como um gafanhoto. Ele que estende o céu como cortina e desenrola como tenda para nele habitar. Imagine o tamanho desse Deus. Diz que ele pega os céus e bota como cortina, como tenda para nele habitar. Quando eu era criança, eu e meus irmãos, nós tínhamos um beliche. Aí pegávamos os lençóis e arrodeávamos ali no beliche e fazia aquela cabana, e ali era animação total. Nossa brincadeira de infância, naquela época não tinha celular, essas coisas. Dava para ser criança. Interessante que depois que eu cresci, tive um filho, meu filhinho que hoje já está crescido, fazia a mesma coisa. Cansei de furar a parede lá, que já não era beliche, para fazer uma tenda, e ali ficava dias, Tobias brincando. Não tinha irmão, tinha que brincar lá na imaginação, naquela tenda. E aqui o Senhor disse que ele pega os céus e estende como cortina. Imagine, a gente pega um lençolzinho e o Senhor pega os céus e estende como cortina para nele habitar. O nosso Deus é grande, irmãos? É muito grande, irmão. Muito grande mesmo. Ele fala que ele se assenta sobre a redondeza da terra. Mas na verdade é só para a gente entender que a Bíblia fala lá em Atos que nele nos movemos e existimos. Ele está acima do universo. O universo está assim na mão do Senhor. Nós não somos nada. Pequenininho, menos que nada. E Deus mesmo assim nos ama. Irmãos, eu quero fazer aqui, como não tenho slide para representar, eu vou fazer uma coisa meio roots mesmo aqui. Para a gente imaginar o nosso tamanho. Vamos dizer que isso aqui, ó, esse prédio vizinho, as casas ao nosso redor, é a Via Láctea. Para os irmãos que não sabem, claro que todos os irmãos já sabem, a Via Láctea é a parte do universo, né? Onde está o nosso sistema solar. A Terra, Marte, Júpiter, Saturno, esses nossos planetas vizinhos. Aliás, nessa brincadeira de ficar estudando sobre isso, eu descobri que a tal da estrela da manhã é um planeta, né? Aquela estrela, a primeira estrela que a gente vê de manhã, né? A estrela da alva é o planeta, é Júpiter? Esqueci. Vênus, é Vênus, eu não sabia. Pregador ignorante. Eu pensava que era uma estrela, mas é Vênus. O Senhor manifesta a Vênus toda manhã para a gente, né? Diz que a primeira estrela a aparecer e a última de aparecer é Vênus. Mas voltando ao que eu estava falando, Deus grande e maravilhoso. Nós não somos nada. Os irmãos conseguem enxergar essa bolinha aqui na minha mão? Verde, fluorescente? Faz de conta que esse prédio, as casas vizinhas, é a Via Láctea. E aqui está o planeta Terra, onde nós moramos. Repare que se o planeta Terra é pequeno em relação à vizinhança e esse prédio, nós moramos no Brasil aqui, em algum lugar, estamos nós aqui. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Como nós somos pequenos, quando Deus disse que nós somos menos que nada, somos menos que nada mesmo em relação ao universo, imagina o tamanho do nosso Deus. Somos menos que nada, irmão. Somos essa bolinha aqui, ó. Em algum lugar estamos reunidos aqui
no domingo de manhã, nessa terrinha. E aqui tudo é universo. Mas, em relação ao universo, todos os planetas seriam pequenos. Aí eu vou pegar outra coisa aqui. Faz de conta, é um pouco maior. Esse aqui é o planeta Júpiter. O maior planeta do nosso sistema solar. Em relação a Júpiter, nós continuamos pequenos. Porque, na verdade, Júpiter seria uma laranja e a Terra seria uma ervilha. Mas como não tinha uma ervilha para trazer, continuamos pequenos, irmão. Nós não somos nada em relação à dimensão do nosso Deus. Agora pensa que parou por aí? Não. Eu não vou procurar o versículo, mas lá em Gênesis, diz que Deus fez 2 luzeiros para governar a lua para a noite e o sol para governar o dia. Faz de conta que isso aqui é o sol. E aqui está nós, a terra. Mas pense menor, era como se fosse uma ervilha. Eis aqui a terra e eis o sol, irmão. Nós não somos nada, irmão. Isso é criatura do Senhor, criação do Senhor. Em relação à criação do Senhor, nós moramos aqui na terra. Isso é uma comparação, claro que é bem maior, porque seríamos uma ervilha. O sol, a nossa estrela mais próxima. Nós não somos nada. O sol está no lugar certo. Se ele afastasse mais, morreríamos de frio. Se ele aproximasse um pouquinho, seríamos torrados, dizimados, pó. Esse é o nosso Deus perfeito, irmão. E a gente se queixa, e a gente reclama. Ele fez tudo certinho. O nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso. E os irmãos pensam que param por aí. Isso é para mostrar. Eu só vou parar mais, dar um exemplo. Vamos dizer que aqui é o sol. Esqueça aqui. Vamos dizer que aqui é o sol. Essa vermelhinha aqui é o sol. Se eu falar o nome errado, algum conhecedor das estrelas me diga. Aqui está Arcturus, uma das maiores estrelas que o Senhor criou. E aqui está o Sol. E aqui está Arcturus. A Terra agora sumiu, menos que nada. Não dá nem para dar exemplo com alguma coisa aqui do que seria a Terra. Somos ou não somos pequenos, irmãos? Não somos nada, menos que nada. Para que o orgulho? Quando a gente percebe a nossa pequenez, eu estou falando como um fraco, não sou exemplo. Quando a gente percebe, nós não somos nada diante do universo tão grande. E sabe de uma coisa, Arcturus não é a menor, não é a maior. Tem Antares, que Arcturus já vira anã. E aí, os irmãos que depois pesquisem. Aí já dá o exemplo. Então nós não somos nada diante da grandeza do nosso Senhor. Então para que o orgulho que nós temos? Por que nós achamos superiores aos outros? Versículo 23 fala assim, versículo 23 aqui ele fala assim: ele reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Versículo 24: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade o leva como palha. Assim são os príncipes, assim somos nós. Salmo 90 diz que a gente vive 70, 80, né? E já é enfado e já é cansado, a gente já sente as dores, já dói aqui, né? Já dói ali. Nós não somos nada, somos pó. E é difícil entender que somos pó.
A gente quer ser pedra, mas a Bíblia diz que somos pó. Salmo 8. Salmos 8, amém? Davi naquela época não tinha telescópio, não tinha YouTube para pesquisar, mas ele contemplou e viu isso que eu estou falando aqui. Verso 1, Salmo 8, 1. Senhor, ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força, por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e filho do homem que o visites. Davi se sentiu pequeno, irmão, quando ele viu aquele céu estrelado, que com certeza Davi contemplava um céu melhor do que nós, tanto pelo motivo que não existia tecnologia, né? Não dava para ver as estrelas tremendas, e pelo motivo também de ser um homem de Deus mesmo, consagrado. Ele via coisas que talvez nós, na nossa naturalidade aqui, não conseguimos enxergar. Davi via. Davi é um personagem interessante, que você vê um homem de guerra, um homem sanguinário, como a palavra diz, mas a Bíblia também diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso eu acho interessante, irmão. Ele tinha essa maneira de contemplar as coisas, a criação de Deus. Ele era um poeta, né? Os salmos são poesias que Davi escreve. Aí ele pergunta: que é o homem? Nada, como a gente viu os exemplos aqui, nós não somos menos que nada diante da grandeza só da criação. Só da criação. Imagine diante do nosso Deus. Nós não somos nada e Ele nos amou. Ele ama cada um de nós. Cada uma das pessoas que estão passando, Ele continua amando. Ele é um Deus maravilhoso. Amor eterno. Grande amor de Deus. Isso é maravilhoso. A gente se esquece que nós somos nada. E quem nós somos? Salmo 103, 15, não precisa os irmãos perguntar, diz, fala assim: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você conhece a sua estrutura, irmão? Fale sério, não fale para mim não, fale para você. Ou você se acha que é melhor? Para sua esposa, para seu marido, para seu filho, para os seus pais. Né? Às vezes os filhos se acham. Lá em Isaías mesmo, ele fala, né, que como é que o filho pode falar para o pai, para a mãe, né? Porque me geras. E hoje a gente vê isso. Filhos se achando. Mas vamos lembrar um pouco quem nós somos em Gênesis. Gênesis vai nos fazer lembrar quem nós somos. Gênesis 2:4. Se alguém tiver esquecido, vamos nos lembrar. Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia nenhuma planta no campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homens para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Se alguém estava esquecido, a Bíblia está te lembrando: você foi feito do pó da terra. Não foi nem de pó de ouro, né? Nem pó de prata, foi pó da terra. Mas parece que a gente se esquece disso. No nosso dia a dia a gente se esquece.
o orgulho, o eu posso. E Deus está dizendo, várias passagens da Bíblia, Deus vai dizer que a gente é pó. Salmo 90, ele vai falar isso. Lá em Eclesiastes capítulo 12, ele vai falar. Em outras passagens, ele vai dizer que somos pó. Precisamos entender isso, mas parece que a gente se esqueceu. Depois que o Senhor fez o homem aqui, o homem se casou, mas depois teve uma tragédia. Dessa tragédia que gerou todas as tragédias que houve e haverá até hoje. Uma só tragédia lá no Éden: a desobediência, porque o homem não se colocou em seu lugar. Ele tinha que ver, ele era pó, mas Satanás veio até ele e ofereceu uma notícia fake, né? De ele ser igual a Deus, e o pó se deixou ser tentado para ser igual a Deus. Conseguiu ser? De forma alguma. O desastre aconteceu, e estamos nós aqui com as nossas crises, com as nossas lutas, com as nossas angústias, por causa daquela tragédia lá do Éden, lá atrás. Como acho que foi Solange que falou aqui no outro dia, né? É o efeito dominó, e vai ficar assim até o Senhor voltar. Até que um dia que, graças a Deus, seremos arrebatados, habitaremos com o Senhor para sempre e já não haverá pecado. Capítulo 3, o Senhor vai descrever o que aconteceu nessa tragédia. Eu vou ler com os irmãos aqui. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o homem tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Ó que mentira. Que se Deus falou, irmão, está falado, meu. E assim para cada um de nós. Se o Senhor falou que é assim mesmo. Aqui não tem lugar para pauta progressista, não, irmão. Nós não somos nem progressistas, nem somos, como é o nome do outro? Conservador, não. Nós somos de Cristo, que está acima de tudo isso aí, ó, todos os ismos. Nós somos de Cristo. Nós não temos que andar nem em uma pauta nem em outra. Nós andar é cristão, andar em Cristo. Então Satanás veio com o papinho dele e Eva caiu. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia que comereis, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí eu vejo o que aconteceu no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos e desejável. Nem tudo que parece bom, agradável e desejável é de fato bom. Às vezes brilha parecendo ouro, mas é ouro de tolo. Você cai naquela armadilha. Somente para os jovens são mais tentados, né, a ver, aos olhos brilhar com aquilo que parece ser bom, que é desejável. Cuidado, nem tudo que parece bom, desejável, é de fato bom. Eu vou ler algo aqui com os irmãos que eu preciso ler mesmo. Desculpa eu tomar um tempo, mas é um exemplo interessante que está em Provérbios. Provérbios capítulo 7.
Amém? Provérbios 7, 9. É uma história interessante aqui. Nem tudo que parece ser bom é de fato bom. Provérbios 7, vou ler o versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão, na noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta, e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente ele diz: sacrifícios pacíficos tinha de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saiu ao teu encontro a buscar-te e te achei. Você vê que ela ainda se diz religiosa. Ela é uma prostituta religiosa, né? Sacrifício pacífico tinha que oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te te achei. Já cobri as coxas da minha cama de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leite com mirra, alaôs e cinamomo. Vem, embriaguemos com as delícias do amor até pela manhã, gozemos amores, porque meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas palavras, com muitas palavras de lisonjas nos seus lábios o arrastou. Nem tudo que brilha é olho, nem tudo que parece ser bom é bom. Verso 22. E ele no instante a segue, como um boi que vai para o matadouro, como um servo que serve para a rede, até que a flecha atravesse o seu coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dai ouvido e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para o caminho dela, não ande perdido nas suas veredas, porque muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Eu li esse texto de Provérbios porque ele é bem verdadeiro. Isso cabe mais aos jovens, né? A gente pensa que está cabendo só para os varões, para os jovens, mas pode ser para as irmãs também. O exemplo aqui é de um homem que se deixou levar pela beleza, pelo desejo e acabou em morte. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que é agradável de fato é saudável. Disse que esse jovem aqui era um tolo, caiu na armadilha, irmão. Isso serve para jovens, varões, mas pode também para varões. Cuidado, aquele na internet, né? Jovem, evangélico, solteiro, disposto a montar a família. Cuidado, irmãs. Cuidado. Eu sei que às vezes há carência em nossos corações, mas que possamos ter cuidado, ser vigilantes. Eva caiu, Eva viu que era agradável, comeu o fruto e gerou morte, que gerou morte, que gerou morte, que vem morte até o dia de hoje. Isso vai para os jovens. Lá Provérbios está bem claro, né? Ele é bem explícito. É isso que eu gosto, voltando a falar do nosso Deus, ele é bem explícito nas suas palavras. Aquele jovem estava lá tolo na rua, viu a prostituta, uma prostituta religiosa, né? Ah, religiosa.
é irmã, numa linguagem de hoje, armadilha de Satanás. Então, que possamos ser vigilantes. Eva caiu e depois cedeu o fruto a Adão, e Adão também caiu, irmão. Adão podia parar e dizer não, mas ele também, meu amor é agradável, olha que fruta agradável, ele comeu também. Não sei qual foi o diálogo, mas sei que ele comeu. Continuando, versículo 8. Quando ouviram, Gênesis 8, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem lhe fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei, não te comeste? Aí já começa a intriga. Olha o que ele disse. Então disse o homem: a mulher que me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você vê que aí já é uma acusação dupla. Ele está acusando tanto Eva como o Senhor. Olha, a mulher que o Senhor me deste, me deu o fruto e eu comi. Já começa a intriga. O pecado é isso. O pecado é uma grande intriga. Todas as guerras, todos os conflitos vêm do pecado. Versículo 13. Aí repare só, o Senhor não pune logo o Adão. Ele começa a falar da mulher. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Já passou a bola para a serpente. Aí agora o Senhor começa a julgar. Então disse o Senhor à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, então lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro ele julga a serpente. Agora ele vai falar para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará luz a filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu fiquei imaginando, Adão ficou ouvindo tudo aquilo. Primeiro ele ouviu o julgamento sobre a mulher, ou sobre a serpente, depois para Eva. Acho que ele pensou assim: me livrei dessa, né? Na ideia dele, pô, o Senhor era para começar logo por ele, mas começou pela serpente. Me livrei dessa. Ele ficou calado, né? Não é assim que a gente faz com nossos filhos, né? Às vezes, não, foi fulano, aí foi Joãozinho, foi Pedrinho, aí o mais velho ficou, quem fez ficar aí, e o pai sabe que ele, né? Aí depois, olha, agora você, ele vai apanhar, você que é o mais velho, vai tomar mais do que devia, né? Então foi a mesma coisa, o Senhor deixou Adão para o fim. Aí ele fala para Adão uma coisa que toca a gente. E Adão disse: visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comerás, maldita é a terra por sua causa. Os homens culpam Deus pelas guerras, pelas doenças, por tudo. A culpa é Adão, irmão. Maldita é a terra por sua causa. A partir da queda começou a nascer espinhos e abrolhos. A partir da queda os animais começaram a temer ao homem. Naquela época era como se fosse lá no futuro reino. Era para a gente estar sentado aqui do lado de um leão. Era para a gente estar pregando aqui, os leões passeando aqui, ó. Mas hoje não, o leão está longe. Quem é besta, é como lá como ele brincou com o Jó, né? Quem vai pegar um crocodilo e passear com a coleira? Tudo por causa da queda. Aí o Senhor fala assim, ó: maldita é a terra por sua causa.
Em fadigas obterá dela o seu sustento durante os dias da sua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Agora Adão se lembrou quem ele era. Precisou cair. Aí o Senhor fala: tu és pó e ao pó tornará. Você queria ser Deus, mas tu és pó. É o que a gente precisa dizer todo dia para nós mesmos. Somos pó. Para ver que quebranta esse orgulho no nosso coração. A gente não pode esperar isso do mundo, mas da igreja a gente tem que esperar. De nós mesmos nós temos que esperar. Essa humildade temos que buscar, não do próximo, mas de nós mesmos. De olhar no espelho e dizer assim: eu sou pó, Senhor. Ser propício de mim, eu sou pó. Um Deus tão grande como o Senhor me ama. E eu não consigo amar o meu próximo, meu irmão. E para concluir, eu queria ler Jó 33. Lá, Eliúde está tendo uma conversa com Jó. Eliúde, daquelas 4 pessoas, foi o mais sensato ali que conversou com Jó, né? E ele vai dar um exemplo do nosso comportamento que devemos ter ao conversarmos com os irmãos, ao conversarmos com as pessoas. Jó 33, versículo 1. Aqui, Eliúde não, Eliú. Eliú conversando com Jó. Ele começa a falar: ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvido, e todas as minhas palavras passo agora a falar. Em minha boca fala a língua, as minhas razões provam a sinceridade do meu coração. Os meus lábios proferem puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele aí já engrandece ao Senhor. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aí ele fala: se pode, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Agora, versículo 6. Eis que diante de Deus sou como tu és, também sou formado do barro. É esse tempero, irmão, que devemos ter na nossa comunhão. Eliú, ele foi falar com Jó, ele reconheceu logo: eis que diante de Deus sou como tu, também sou formado do barro. Nem sou melhor, nem sou pior, sou como tu. A gente, às vezes, quer sempre ser o melhor, mas o irmão que está aí, é barro. Nós somos barro. Eu sou barro como os irmãos. Humildade. Que o nosso Senhor, quando andou aqui, ele teve humildade. Versículo 7. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Quando nós vamos ter comunhão com algum irmão, qual é o nosso coração? A gente vai lá com o coração quebrantado, ou a gente vai não para inspirar terror, né? Ou somos como Eliú, que compreende: eu sou irmão, eu tenho que tratar uma coisa com você, mas eu sou barro como você. Ou a gente vai para destruir, porque a gente sempre sai se vangloriando. Já reparou? Quando a gente consegue, a gente tem aquele sensação de que a gente foi melhor. Não, irmão, que nós possamos ter esse coração de Eliú, que não sejamos como Adão, que possamos saber que somos pó, fomos feitos de pó, que o irmão do nosso lado é barro como nós,
e que todos nós fomos feitos de barro e fomos feitos de pó, e um dia voltaremos ao pó. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, pelo partir do pão, pelos irmãos aqui presentes. Perdoa-me, Senhor, se falei algo que não foi segundo o Seu querer e a Tua vontade. Mas espero também que o Senhor possa ter me usado para o Seu proveito. E que possamos compreender que nada somos diante da imensidão de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão bom, que um dia se fez em carne e morreu por nós numa cruz do Calvário, nos conhecendo quem nós éramos, pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém.